Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou aproveitar o vlog de hoje para compartilhar os 5 erros que eu cometi como caloura na faculdade. Para você que ainda não cometeu eles, não cair nas ciladas que eu caí. E se você que já cometeu esses erros e ainda não aprendeu com eles, vem cá que eu tenho algumas dicas que me ajudaram a melhorar em alguns aspectos. Bom, o primeiro erro que eu cometi foi deixar a matéria acumular. E eu acho que isso aí acontece em qualquer fase da nossa vida acadêmica. A gente infelizmente deixa a matéria acumular por N motivos. E isso aconteceu muito comigo no começo da faculdade, porque eu estava em um ambiente novo, a dinâmica era totalmente diferente da que eu estava acostumado no ensino médio. Então eu ainda estava me adaptando, né? E nesse processo de adaptação demorou um pouquinho, deixei a matéria acumular e aí veio o tombo, né? Bom, eu deixei a matéria acumular principalmente em cálculo 1. Foi a matéria mais pesada que eu tive no semestre e aqui eu dei o mole de deixar acumular. E aí como que eu resolvi isso, né? Eu criei um planejamento de estudos para mim, mesmo saindo de casa praticamente às 7 da manhã e chegando às 6, 7 da noite. Eu fiz um planejamentozinho para eu estudar de noite, pelo menos a matéria que a professora tinha dado durante aquele dia. Na faculdade as coisas são muito dinâmicas, como eu disse. A matéria é muito dinâmica e uma coisa depende da outra, sabe? Então, se você não aprende, não entende o conteúdo de hoje, o conteúdo de semana que vem, que depende desse conteúdo que era para você ter entendido, você não vai entender direito, sabe? Porque a gente acaba, não tendo a base e aí prejudica todo o resto. Então, vira uma bola de neve, que quando você vai ver já tem muito conteúdo que você não tá entendendo mais nada, matéria acumulada até no teto, e aí complica bastante, né? Então, ter o planejamento de estudos e seguir aquele ditadinho, matéria dada é matéria estudada, me ajudou muito. E aí, linkado com essa questão de acumular a matéria, um outro erro gravíssimo que eu cometi foi deixar para estudar na véspera da prova. Gente, na véspera da prova, a gente pode até entender o conteúdo para fazer a prova, mas o desespero é tão grande que é complicado. Que você deixa a matéria acumular, vai acumulando, empurrando com a barriga, acumulando. Quando chega na véspera da prova, você tem uma pilha de matéria para estudar, você não tá entendendo nada do conteúdo, não tem mais oportunidade para tirar dúvida, que é um outro erro que eu cometi, que eu vou falar agorinha também. Então, muito importante não deixar a matéria acumular, porque assim, você estudando um pouquinho todo dia, chegando no final você vai ter estudado bastante coisa, não vai ter matéria acumulada e não vai precisar virar madrugada estudando para fazer uma prova. Um outro erro que eu cometi, o terceiro erro, foi não tirar dúvida. No comecinho, assim, eu tinha muita vergonha de tirar dúvida, principalmente com os professores. Então, eu ficava com muita vergonha e acabava ficando com dúvida. E, assim, já aconteceu de eu ir com dúvida fazer a prova e o resultado não foi muito legal. Então, depois que eu fui fazendo amizade na sala e tudo mais, ficou mais fácil tirar dúvida com os colegas de classe. E a partir disso, né, fui evoluindo, tirando dúvida com o monitor, que a faculdade oferece monitoria. Comecei a tirar dúvida com professores também. E a gente vê que, não é um bicho de 7 cabeças. É a sua dúvida, ela merece ser tirada. E tem gente que tá ali pra te ajudar. Então, não precisa ter vergonha. Isso que me ajudou a começar a tirar dúvida. Eu vi que eu não precisava ter vergonha da minha dúvida, que ela era importante. Quarto erro que eu cometi foi me comparar com outros alunos, outras pessoas da minha turma. E aí tem um caso que aconteceu que, foi bem marcante para mim, no primeiro período, que o professor de geometria analítica, ele passou um capítulo de um livro pra gente poder fazer exercícios, né? E ele selecionou os exercícios ímpares. Eu lembro detalhes disso. E assim, faltando uns 3 dias pra prova só, eu já tava um pouco desesperada, porque eu não tinha conseguido estudar tudo, porque era muito conteúdo. Vem essa questão de deixar a matéria acumular também. Eu podia ter começado a fazer os exercícios mais cedo, podia ter começado a estudar mais cedo. Tudo isso foi acumulando, né? E aí o que acontece?
por eu não ter tirado dúvida e tudo mais. E aí, acumulando essas coisas que eu já citei, no intervalo de aula, uma pessoa da minha turma virou e falou assim: você já terminou a lista de exercícios e tal que o professor de álgebra linear, não, de geometria analítica passou? Eu falei assim: não, eu ainda tá faltando uns 10, 15 exercícios pra eu terminar. Aí a pessoa falou assim: nossa, eu já terminei. Eu falei assim: sério? Ela: nossa, tava muito fácil. Eu fiquei assim: meu Deus, eu tô achando esse conteúdo complicado. A pessoa já terminou tudo, tá muito fácil pra ela. Eu não vou bem nessa prova. Nossa, não vou. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Até o dia da prova. Aí eu fiz a prova e eu vi que a prova tava super tranquila com o conhecimento que eu tinha, com o tanto que eu tinha estudado, com o tanto de exercício que eu tinha feito. Esse é o resultado da prova, foi super satisfatório. Eu fiquei mais satisfeita ainda porque eu entendi a matéria realmente. E aí eu acordei pra vida, eu fiquei assim: gente, eu tô sendo muito tóxica me comparando com outras pessoas. Cada pessoa tem o seu tempo de aprender, tem os seus métodos. E, tipo, uma coisa que pode ser fácil pra outra pessoa pode não ser pra mim e vice-versa. E tá tudo bem. Eu preciso lidar com isso. Com essa questão de, tipo, eu correr atrás de tirar as minhas dúvidas. Mas eu não posso ficar me comparando porque isso tá me prejudicando demais. E aí, tipo, eu acordei pra vida, assim. E foi algo que me ajudou muito, sabe? Porque isso tava me prejudicando em termos de eu ficar pressionada na hora de ir pra prova, achando que eu ia tirar nota ruim porque eu não tinha estudado tanto quanto algum colega de classe. Então, vamos parar com isso aí, hein, gente? Se você faz isso, bora parar com isso também. E aí, o quinto e último erro, que foi, assim, pior que eu já cometi, né? Um dos piores, assim, do começo, pelo menos, foi achar que o método de estudos que eu usava no ensino médio continuaria valendo pra mim na faculdade. E aí, gente, tem casos e casos, tá? Tô contando aqui a minha experiência pra vocês poderem aprender com alguma coisa. Mas cada pessoa é de um jeito, cada pessoa aprende de uma forma diferente. E tem gente que o método do ensino médio continua valendo na faculdade. E tá tudo bem. O meu método de estudo no ensino médio era fazer resumo, que era assim que eu aprendia, explicar a matéria e fazer exercício. Sabe? Explicar a matéria, tipo assim, pra parede e tudo mais. Já falei disso aqui em alguns vlogs. Mas era isso que eu fazia. Eu focava bastante em fazer resumo, porque era algo que eu gostava e era uma forma que eu conseguia absorver o conteúdo. Chegando na faculdade, eu achei que eu poderia continuar fazendo os meus resuminhos e tudo mais. E aí eu descobri, depois dos resultados das provas saírem, que eu não podia continuar com aquele método de estudo. Que eu tinha que mudar algumas coisas, adaptar, porque não estava funcionando. E esse é o legal também. Primeiro período a gente está entrando, é óbvio que a gente tem matérias e tudo mais, mas é um período de adaptação, então a gente vai testando métodos novos de estudo, de organização, de planejamento, para a gente poder ir usando ao longo da faculdade, para a gente ir adaptando ao longo da faculdade, isso é muito importante também. E aí, depois que eu tirei algumas notas baixas em cálculo, principalmente, eu vi que o meu método de estudo não estava funcionando, não estava conseguindo entender, aprender o conteúdo da forma como eu estava levando. Então eu precisava urgentemente de um novo método de estudo. E aí veio a fase de testes, né? Eu fui testando novos métodos que eu ia pesquisando na internet. E o que mais funcionou pra mim, e aí esse foi meio que eu criei, não vou falar que eu criei, mas que eu adaptei pra mim, sabe? Foi fazer anotações de aula e não mais resumos. Eu só anoto o essencial do essencial mesmo. Então, alguma fórmula, exemplos que eu preciso, né, resolver depois da aula, e aí o professor explica como que eu posso, não sei se dá pra entender, tipo, exemplos de exercício que eu vou precisar resolver. E aí eu vou copiando e escrevendo do lado da resolução do professor por que ele tá fazendo aquilo, como ele tá fazendo aquilo e etc. Isso me ajuda mais no processo de aprendizagem. E aí, eu comecei a me dedicar muito mais a fazer exercícios. Não sei se já falei isso, tô falando demais. Mas me dediquei muito mais a fazer exercícios. E isso é o que tem me ajudado muito durante a faculdade toda agora. Inclusive, deixo essa dica aí para quem tá estudando alguma matéria que tem conta e essas coisas. Fazer exercício é uma das melhores formas que a gente tem de aprender. E não só para matéria que a gente tem que fazer conta, qualquer matéria. E aí, para essas matérias de cálculo, né, que são
todas as matérias da minha faculdade praticamente. Como eu procedo? Eu faço essa questão das anotações e eu faço bastante exercício. E como que é o meu exercício, a minha resolução? Eu escrevo o passo a passo do que eu estou fazendo de forma explicativa. Então, somei 1 mais 1. Somei 1 mais 1 porque são partículas que estão no mesmo sentido. Ou subtrair 2 de 5 porque estão em sentidos opostos, sabe? Eu dei um exemplo bem básico aqui, mas eu faço muito isso. Eu vou explicando, anotando o passo a passo do que eu estou fazendo de forma explicativa. Se vocês quiserem ver melhor isso, dá um pulinho lá no meu Instagram, que é o Resumão, que eu fiz um vídeo só explicando a minha estratégia. E aí, por que isso funciona, pelo menos pra mim, tá? Gente, tudo que eu tô falando aqui, frisar de novo, são coisas que eu errei, que eu aprendi, que eu tô compartilhando com vocês, porque pode ajudar alguém, sabe? Mas não leva isso como verdade universal. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Por que os exercícios me ajudam? Escrevendo passo a passo da forma como eu resolvo, né? A partir do passo a passo, eu consigo ver se eu entendi a teoria. Então, se naquela etapa eu tenho que dividir, multiplicar, derivar ou integrar, se eu conseguir entender que eu tenho que fazer aquilo, é porque eu entendi a teoria. E além disso, se eu conseguir explicar o que eu tô fazendo, quer dizer que eu realmente entendi a teoria, sabe? Então, eu tô explicando ali, somei A com B por conta disso, disso e disso. Eu realmente entendi a teoria, tá tudo ok. Travei na hora de explicar, vamos voltar lá na teoria, vamos assistir outras aulas de resolução de exercícios, que isso pode ajudar. E uma outra coisa que eu faço também, além dessa questão de assistir às aulas da faculdade, é assistir a aula do YouTube, gente. Vou recomendar alguns canais aqui pra vocês que me ajudam bastante. Tem o Grins, grande conhecido da galera que faz cursos aí na área de exatas. Tem o Alexandre Campos, ele me ajudou muito em cálculo 2, porque ele resolve várias questões do livro do Guido Orizzi. Então fica uma outra dica pra vocês. E aí, gente, eu não assisto o vídeo de forma passiva, tipo, só assistindo, sabe? Eu gosto de assistir o vídeo e anotando a resolução que a pessoa tá fazendo, detalhando o que ela tá fazendo, pra eu poder entender realmente, sabe? E essa é uma forma bem boa pra mim, pelo menos, de aprender, porque eu tô escrevendo, então tô prestando atenção na aula, eu tô absorvendo o conteúdo e eu tô entendendo o raciocínio da pessoa, que vai ser o raciocínio que eu preciso usar pra resolver a questão. Então, pra mim é tudo de bom esse combinho aí de assistir a aula da faculdade, a aula do YouTube e fazer exercício. E aí, gente, muito importante, eu sempre assisto a aula da faculdade antes de assistir a aula do YouTube, porque tem alguns professores que usam determinados métodos e a gente precisa seguir os métodos que aqueles professores usam, sabe? Então, eu sempre assisto a aula da faculdade antes, para eu entender qual método o professor está usando, como ele está resolvendo, o que ele espera de mim, e aí eu vou em busca de garimpar o YouTube para poder encontrar uma videoaula que se enquadre no que o professor está ensinando. Porque tem algumas pessoas que ensinam macetes, alguns atalhos, e os professores não gostam, não deixam usar. Então, é importante ter essa prévia de o que o professor espera de você. E é isso aí, gente. Eu compartilhei com vocês todos os erros que eu cometi assim no começo da faculdade, que eu tô evitando cometer, né, ao longo das minhas graduações aí. E compartilha comigo aqui alguma coisa que você achou interessante do vídeo. Qual erro você já cometeu? Você já cometeu algum desses erros? Me conta.